Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Professor do Medo. Aquele sopro gelado que você sente na nuca é a única prova de que você não está sozinho no quarto. De qual cidade e a que horas vocês estão nos assistindo? Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar um like para não se perderem na escuridão. Agora, a história começa. Preparem-se. O eco da roda gigante. A última volta. Brasil hoje. O ar dentro deste antigo parque de diversões, onde a maresia corrói o ferro das montanhas russas sob o céu cinzento, é denso e carregado. Está saturado pelo cheiro de graxa velha, algodão doce queimado, maresia, ferrugem e o aroma quase imperceptível de uma existência que decidiu permitir que o seu último giro se transformasse em repouso absoluto antes do amanhecer. Meu nome é Caio. Não sou mecânico de brinquedos, nem zelador. Sou técnico de diagnóstico por ultrassom industrial, responsável por analisar a fadiga dos metais e a integridade das estruturas de aço que a cidade esqueceu de demolir. Minha vida acontece entre scanners de ressonância, sensores de vibração e o silêncio denso de carrinhos de bate-bate que parecem guardar o eco de 1000 risos infantis em suas carcaças de fibra de vidro. Eu não buscava fantasmas da infância. Eu era um guardião da estabilidade material, um observador da fronteira entre o movimento mecânico e a magia da imobilidade, num mundo que frequentemente esquece que a alegria não precisa de eletricidade para ser eterna. Eu estava na base da roda gigante, fixando sensores nos eixos centrais, quando a arquitetura da realidade subitamente vibrou. Não foi uma falha estrutural. Pelo contrário, as engrenagens enferrujadas e as cabines coloridas tingiram-se de um magenta neon profundo, pulsante e absoluto. Uma cor tão intensa que parecia converter a neblina do mar numa substância fluida e autoluminosa. Não era o reflexo das luzes da cidade. O som constante das ondas, quebrando no muro, não parou, mas sua cadência transformou-se numa vibração maciça e pura. Uma frequência que fez o ferro fundido e meus próprios sensores vibrarem como cordas de uma harpa gigante feita de luz líquida. O parque metamorfoseou-se num vórtice da última celebração. No centro do carrossel, precisamente onde os cavalos de madeira pareciam galopar no vácuo, materializou-se uma presença. Não era uma entidade de carne, nem uma sombra de decadência. Era o soberano do tempo circular, um ser que parecia tecido por fios de luz magenta, vapor de sonhos esquecidos e a calma absoluta de quem finalmente parou o ponteiro do relógio. Não tinha rosto. Possuía uma superfície de ametista bruta que refletia e neutralizava qualquer traço de pressa ou tristeza no ambiente. Não emanava perigo, mas sim uma paz inabalável, transformando o parque em ruínas, numa catedral de memórias suspensa no cosmos. Seus braços eram longos, formados pela geometria pura, do círculo e da luz. Este ser não estava aqui para derrubar as estruturas. Eu era a testemunha necessária de um último desembarque. Sentado na cabine de comando do carrossel, com a paz de quem guardou a alegria de gerações, estava o velho operador do parque, que durante 40 anos lubrificou cada motor com uma honestidade que nunca pediu reconhecimento. Naquela noite, após girar a manivela pela última vez para o silêncio, ele tinha permitido pacificamente que sua energia se desprendesse do peso da gravidade. Era um homem de integridade brutal. Sua honestidade abrira uma fenda na lógica da obsolescência material. Aqui, a morte não era um parque fechado. Era a culminação de uma vida de movimento, reivindicando o direito de deixar o peso do ferro e tornar-se luz eterna. Caio.
A voz soou como o tilintar de moedas, num caça-níqueis antigo. Você está no ponto do eco magenta. Este lugar não carregará mais o peso do esquecimento. O invólucro desvanece para que a essência se torne o próprio voo. Nesse instante, vi ondas de luz neon, a satisfação final do operador e sua paz profunda, serem absorvidas pela figura de ametista. A morte não era uma engrenagem quebrada, mas a dissolução perfeita de uma alma. O ser ergueu as mãos e todo o parque pareceu dissolver-se num mar de clareza e deslumbramento total. Quando a primeira luz do sol atingiu a orla de Santos, tudo estava imóvel. O ferro brilhava como vidro polido sob o orvalho. Observo uma única centelha de luz intensa subir em direção às nuvens, enquanto o mar retoma sua canção de ninar. O peso de manter as máquinas funcionando desapareceu. O que resta é um brilho nas cabines que conta a história de quem finalmente encontrou sua própria diversão infinita. A verdade encontrou o caminho através do último giro da noite. Tudo é agora apenas uma presença radiante na luz lilás da manhã. O horizonte agora parece uma linha de chegada que nunca termina. O eco da estadia infinita. O último check-out Brasil, hoje. O ar neste pátio de cascalho, cercado pela vegetação densa, que parece querer engolir as paredes de reboco descascado, é úmido e vibrante. Está saturado pelo cheiro de gasolina, terra molhada, spray repelente e o aroma quase imperceptível de uma alma que decidiu permitir que sua última jornada se transformasse em permanência antes da alvorada. Meu nome é Silas. Não sou recepcionista nem viajante. Sou técnico em manutenção de infraestrutura de telecomunicações rurais, responsável por calibrar as antenas de satélite, que são o único vínculo destas rotas isoladas com o mundo em tempo real. Minha vida acontece entre frequências de rádio, osciloscópios e o silêncio denso de quartos numerados que parecem guardar o eco de 1000 despedidas em suas colchas de retalhos. Eu não buscava histórias de estrada. Eu era um guardião da conexão, um observador da fronteira entre o movimento constante e a magia da pausa definitiva num mundo que frequentemente esquece que a última parada não aceita reservas. Eu estava no telhado do bloco principal, ajustando a inclinação do prato da antena, quando a arquitetura da realidade subitamente vibrou. Não foi o som de um caminhão passando. Pelo contrário, as lâmpadas de neon piscantes e o asfalto rachado tingiram-se de um carmim elétrico profundo, pulsante e absoluto. Uma cor tão intensa que parecia converter o oxigênio da noite numa substância fluida e autoluminosa. Não era o reflexo dos relâmpagos de calor no horizonte. O som constante dos insetos na mata não parou, mas sua cadência transformou-se numa vibração maciça e pura, uma frequência que fez a estrutura metálica e meus próprios sensores vibrarem como cordas de uma harpa gigante feita de ferro líquido. O hotel de beira de estrada metamorfoseou-se num vórtice da última chegada. No centro do estacionamento, precisamente onde a sombra da antena cruzava com a luz do poste, materializou-se uma presença. Não era uma entidade de carne, nem uma sombra de perigo. Era o zelador das passagens, um ser que parecia tecido por fios de luz carmim, vapor de poeira da estrada e a calma absoluta de quem finalmente parou de fugir. Não tinha rosto. Possuía uma superfície de granito polido que refletia e neutralizava qualquer traço de cansaço ou pressa no ambiente. Não emanava perigo, mas sim uma paz inabalável, transformando o motel decadente numa catedral de luz suspensa no cosmos. Seus braços eram longos, formados pela geometria pura do destino e da luz. Este ser não estava aqui para interromper as viagens alheias.
Eu era a testemunha necessária de um último descanso. No quarto número 7, deitado com a dignidade de quem percorreu todos os caminhos possíveis, estava o velho dono do estabelecimento, que durante 40 anos acolheu os perdidos com uma honestidade que nunca pediu explicações. Naquela noite, após registrar o último hóspede, ele tinha permitido pacificamente que sua energia se desprendesse do peso do cansaço crônico. Era um homem de integridade brutal. Sua honestidade abrira uma fenda na lógica do comércio material. Aqui, a morte não era um quarto vazio. Era a culminação de uma vida de acolhimento, reivindicando o direito de deixar o peso das chaves e tornar-se luz eterna. Silas, a voz soou como o rastro de um pneu no saibro. Você está no ponto do eco carmim. Esta rota não carregará mais o peso da fuga. O invólucro desvanece para que a essência se torne o próprio destino. Nesse instante, vi ondas de luz carmim, a satisfação final do velho e sua paz profunda serem absorvidas pela figura de granito. A morte não era um motel abandonado, mas a dissolução perfeita de uma alma. O ser ergueu as mãos e todo o complexo pareceu dissolver-se num mar de clareza e acolhimento total. Quando a primeira luz do sol atingiu a planície, tudo estava imóvel. O cascalho brilhava como diamantes sob a luz. Observo uma única centelha de luz intensa subir em direção ao céu do Pantanal, enquanto a natureza retoma seu silêncio. O peso de carregar as malas do mundo desapareceu. O que resta é um brilho na placa de vagas que conta a história de quem finalmente encontrou o seu próprio lar. A verdade encontrou o caminho através do último quilômetro da noite. Tudo é agora apenas uma presença radiante na luz quente da manhã. O portão à minha frente agora parece abrir-se para o infinito. O eco do pregão esquecido. A última mercadoria, Brasil, hoje. O ar dentro deste antigo mercado de pedra e ferro, onde o sol mal penetra as frestas do teto alto, é espesso e vibrante. Está saturado pelo cheiro de fumo de rolo, cravo, canela, couro curtido e o aroma quase imperceptível de uma existência que decidiu permitir que sua última troca se transformasse em gratidão antes do amanhecer. Meu nome é Matias. Não sou feirante nem carregador. Sou técnico de restauração acústica e preservação de patrimônio imaterial, responsável por captar as ressonâncias das paredes de pedra e os ruídos brancos que contam a história comercial deste lugar em tempo real. Minha vida acontece entre gravadores digitais de campo, sensores de vibração e o silêncio denso de corredores que parecem guardar o eco de 1000 negociações em suas bancadas de madeira gasta. Eu não buscava relíquias físicas. Eu era um guardião da memória sonora, um observador da fronteira entre o valor das coisas e a magia do espírito, num mundo que frequentemente esquece que a alma não tem preço. Eu estava no corredor das especiarias, ajustando a sensibilidade de um microfone de contato, quando a arquitetura da realidade subitamente vibrou. Não foi o barulho de um engradado caindo. Pelo contrário, os sacos de linho e as balanças de bronze tingiram-se de um ocre terroso profundo, pulsante e absoluto. Uma cor tão intensa que parecia converter o ar úmido numa substância fluida e autoluminosa. Não era o reflexo das lâmpadas de filamento. O som distante do trânsito na cidade alta não parou, mas sua cadência transformou-se numa vibração maciça e pura. Uma frequência que fez o chão de paralelepípedo e meus próprios sensores vibrarem como cordas de uma harpa gigante feita de argila líquida. O mercado metamorfoseou-se num vórtice da última entrega. No centro do pátio das ervas,
Precisamente onde o cheiro de arruda era mais forte, materializou-se uma presença. Não era uma entidade de carne, nem uma sombra de cobiça. Era o zelador das trocas, um ser que parecia tecido por fios de luz ocre, vapor de incenso e a calma absoluta de quem finalmente quitou todas as dívidas. Não tinha rosto. Possuía uma superfície de âmbar bruto que refletia e neutralizava qualquer traço de pressa ou avareza no ambiente. Não emanava perigo, mas sim uma abundância inabalável, transformando o mercado numa catedral de texturas suspensa no cosmos. Seus braços eram longos, formados pela geometria pura da oferta e da luz. Este ser não estava aqui para fechar as bancas. Eu era a testemunha necessária de um último acerto. No fundo de sua pequena loja, de secos e molhados, sentado com a paz de quem cumpriu a jornada, estava o velho mercador de temperos, que durante 40 anos pesou cada grama com uma honestidade que nunca pediu lucro excessivo. Naquela noite, ao organizar seu último grão de pimenta, ele tinha permitido pacificamente que sua energia se desprendesse do peso da matéria. Era um homem de integridade brutal. Sua honestidade abrira uma fenda na lógica do acúmulo material. Aqui, a morte não era uma falência, era a culminação de uma vida de trocas, reivindicando o direito de deixar o peso das mercadorias e tornar-se luz eterna. Matias. A voz soou como o correr de sementes num pote de barro. Você está no ponto do eco ocre. Este mercado não carregará mais o peso do cansaço das vendas. O invólucro desvanece para que a essência se torne o próprio sustento. Nesse instante, vi ondas de luz dourada, a dancidez final do mercador e sua paz profunda, serem absorvidas pela figura de âmbar. A morte não era uma prateleira vazia, mas a dissolução perfeita de uma alma. O ser ergueu as mãos e todo o mercado pareceu dissolver-se num mar de clareza e fartura total. Quando a primeira luz da baía tocou as sacarias, tudo estava imóvel. O pó de canela no ar brilhava como ouro sob o sol. Observo uma única centelha de luz intensa subir em direção às torres das igrejas próximas, enquanto o cheiro de café novo começa a preencher o recinto. O peso de carregar o sustento do mundo nas costas desapareceu. O que resta é um brilho nas pedras que conta a história de quem finalmente encontrou sua própria riqueza. A verdade encontrou o caminho através do último pregão da noite. Tudo é agora apenas uma presença radiante na luz quente da manhã. O chão sob meus pés agora parece feito de pura promessa. A sentença do ferro calcinado. O Ifrit da Central de Custódia. Na metrópole de Chicago, onde o aço dos arranha-céus encontra o cinza do asfalto, a Delegacia Central de Evidências funcionava como um cemitério de segredos. Elias, um detetive forense especializado em balística e análise de metais, trabalhava no turno da noite, organizando o depósito de alta segurança. Para Elias, o crime era uma falha na trajetória de uma bala ou a composição química de uma lâmina. Ele desprezava os sussurros dos policiais veteranos sobre a cela das cinzas, um setor do depósito que supostamente drenava a luz das lanternas. Ele era um homem de fatos e calibres, até que recebeu para inventariar um objeto apreendido em um culto clandestino nos subúrbios. Um cilindro de ferro bruto, lacrado com chumbo derretido e gravado com inscrições rúnicas que vibravam com um calor seco e opressor. A noite americana estava silenciosa, mas dentro da sala de evidências, a atmosfera tornou-se predatória. O ar, que antes cheirava a óleo de armas e papel antigo, tornou-se instantaneamente árido, saturado por um aroma acre de enxofre milenar, madeira de sândalo queimada e um eflúvio metálico de sangue
que começou a brotar das algemas de aço nas prateleiras, manchando o inventário de um púrpura fumegante. As lâmpadas fluorescentes começaram a zumbir em uma frequência excruciante, projetando sombras que pareciam ter massa física e garras. Elias tentou alcançar o rádio de comunicação, mas seus dedos foram repelidos por uma força térmica invisível. Do cilindro de ferro começou a jorrar uma fumaça negra e densa. Um vórtice de brasas que se enrolava nas prateleiras de metal como correntes incandescentes. Daquela escuridão, emergiu um Ifrit, um Djinni da estirpe dos destruidores de reinos, cuja essência havia sido vinculada àquele metal por magos sumérios milênios antes de a cidade existir. O toque da tecnologia forense havia enfraquecido o último selo de chumbo que o mantinha em seu silêncio mineral. O Ifrit não buscava habitar o corpo de Elias. Sua presença era tão devastadora que as armas apreendidas e os distintivos de metal começaram a se curvar e derreter como cera. A magia do Djinni manifestou-se como uma rede de fios ardentes que se propagaram pela rede de dados da polícia, conectando sua essência a cada registro criminal e a cada sistema de justiça do país. Pensaste que tuas leis de papel e teu aço frio poderiam conter a fúria do fogo original, pequeno escriba de poeira. Trovejou a voz do Ifrit, uma vibração que estilhaçou os vidros blindados da sala. Não preciso da tua carne como portal. Este depósito de pecados é meu novo altar. Transformarei cada condenação, cada crime e cada sentença deste sistema em uma fagulha para o meu incêndio final. Queimarei o mundo através da própria culpa que vocês usam para controlá-lo. O Djinni iniciou o ritual da liturgia da justiça calcinada, uma feitiçaria destinada a transmutar o peso moral dos crimes em fogo físico sobrenatural. No entanto, o desfecho tomou um rumo que o Ifrit não previu. Elias, cuja mente era treinada para manter a ordem e a integridade das provas, não cedeu ao pânico. Em um ato de vontade pura, ele utilizou seu conhecimento sobre protocolos de custódia e isolamento para redirecionar a manifestação. Elias não morreu e não serviu de passagem. Ele utilizou sua própria consciência para se tornar uma evidência eterna. Projetou sua identidade na estrutura molecular do cilindro de ferro, criando um paradoxo lógico onde o Djinni estava perpetuamente sob custódia, mas sem uma sentença final que permitisse sua libertação. Ele não aprisionou o Djinni em sua carne. Em vez disso, tornou-se o selo jurídico e espiritual final dentro da estrutura do metal. Ao amanhecer, a sala de evidências foi encontrada intacta, mas o cilindro de ferro estava coberto por uma camada de gelo prateado que nunca derretia. Elias havia desaparecido sem deixar rastros. No entanto, os policiais dizem que agora, durante os interrogatórios, sente-se uma brisa gélida que força os criminosos à confissão e mantém a violência longe das celas. Elias tornou-se o guardião da custódia, sacrificando sua vida para ser o selo eterno que mantém o Ifrit em uma estase perpétua, protegendo o mundo de um incêndio que teria nascido dos pecados da humanidade. O eco do metal incandescente. A última vigília. Brasil, hoje. O ar dentro deste quartel de bombeiros, no silêncio da madrugada paulistana, é denso e expectante. Está saturado pelo cheiro de borracha queimada, diesel, metal frio, fuligem residual e o aroma quase imperceptível de uma existência que decidiu permitir que o seu último alerta se transformasse em silêncio absoluto antes do sol nascer. Meu nome é Tiago. Não sou soldado nem socorrista. Sou técnico em manutenção de equipamentos hidráulicos e sistemas de oxigênio.
responsável por garantir que cada válvula e cada máscara funcionem com perfeição cirúrgica em tempo real. Minha vida acontece entre chaves de fenda, tanques de ar comprimido e o silêncio denso de uma garagem que parece guardar o eco de 1000 sirenes em seus caminhões vermelhos e imponentes. Eu não buscava a adrenalina do resgate. Eu era um guardião da funcionalidade, um observador da fronteira entre o perigo ardente e a magia da preservação, num mundo que frequentemente esquece que a proteção final não vem das chamas, mas da paz. Eu estava na oficina, revisando os reguladores de pressão de um cilindro, quando a arquitetura da realidade subitamente vibrou. Não foi o alarme de incêndio. Pelo contrário, as latarias dos caminhões e as escadas telescópicas tingiram-se de um carmesim dourado profundo, pulsante e absoluto. Uma cor tão intensa que parecia converter a umidade da noite numa substância fluida e autoluminosa. Não era o reflexo das luzes de emergência. O som constante da cidade lá fora não parou, mas sua cadência transformou-se numa vibração maciça e pura. Uma frequência que fez o concreto do pátio e meus próprios sensores vibrarem como cordas de uma harpa gigante feita de cobre líquido. O quartel metamorfoseou-se num vórtice da última prontidão. No centro da garagem, precisamente sob o mastro de descida, materializou-se uma presença. Não era uma entidade de carne, nem uma sombra de destruição. Era o soberano do repouso térmico, um ser que parecia tecido por fios de luz carmesim, vapor de brasas extintas e a calma absoluta de quem finalmente resgatou a si mesmo. Não tinha rosto. Possuía uma superfície de rubi polido que refletia e neutralizava qualquer traço de medo ou estresse no ambiente. Não emanava perigo, mas sim uma serenidade inabalável, transformando o quartel numa catedral de luz suspensa no cosmos. Seus braços eram longos e pareciam formados pela própria geometria do socorro e da luz. Este ser não estava aqui para anunciar um desastre. Eu era a testemunha necessária de uma última desmobilização. No dormitório, descansando com a honra de quem nunca recuou, estava o velho comandante veterano, que durante 40 anos atravessou o fogo com uma honestidade que nunca pediu medalhas. Naquela noite, após polir seu capacete pela última vez, ele tinha permitido pacificamente que sua energia se desprendesse do peso da farda. Era um homem de integridade brutal. Sua honestidade abrira uma fenda na lógica do sacrifício material. Aqui, a morte não era um incêndio trágico. Era a culminação de uma vida de serviço, reivindicando o direito de deixar o peso das mangueiras e tornar-se luz eterna. Tiago, a voz soou como o estalar suave de uma brasa. Você está no ponto do eco carmesim. Este quartel não carregará mais o peso da urgência. O invólucro desvanece para que a essência se torne a própria calma. Nesse instante, vi ondas de luz dourada, a coragem final do comandante e sua paz profunda, serem absorvidas pela figura de Rubi. A morte não era um alarme perdido, mas a dissolução perfeita de uma alma. O ser ergueu as mãos e todo o pátio de manobras pareceu dissolver-se num mar de clareza e harmonia total. Quando os primeiros raios de sol tocaram o asfalto, tudo estava imóvel. O metal dos caminhões brilhava como brasas suaves sob a luz. Observo uma única centelha de luz intensa subir em direção ao céu de São Paulo, enquanto as sirenes permanecem caladas. O peso de lutar contra o tempo e o fogo desapareceu. O que resta é um brilho nas ferramentas que conta a história de quem finalmente encontrou sua própria chama eterna. A verdade encontrou o caminho através da última sirene da noite. Tudo é agora apenas uma presença radiante
na luz quente da manhã. O horizonte agora brilha com uma promessa que não precisa de resgate. O eco do abismo azul, a última imersão. Brasil hoje. O ar dentro deste imenso recinto de natação olímpica, onde o eco ricocheteia nas paredes de azulejos pálidos, é úmido e pesado. Está saturado pelo cheiro de cloro residual, algas secas, concreto molhado e o aroma quase imperceptível de uma existência que decidiu permitir que o seu último mergulho se transformasse em correnteza antes do amanhecer. Meu nome é Renan. Não sou nadador, nem instrutor. Sou técnico em hidrodinâmica e acústica subaquática, responsável por monitorar as vibrações das tubulações e a pressão das fendas estruturais nas profundezas do tanque. Minha vida acontece entre hidrofones de alta precisão, sensores de turbulência e o silêncio denso de 5 metros de água estagnada, que parece guardar o eco de 1000 braçadas em suas profundezas azuladas. Eu não buscava naufrágios. Eu era um guardião da fluidez, um observador da fronteira entre o peso do corpo e a magia da suspensão num mundo que frequentemente esquece que a alma não afunda, ela flutua. Eu estava na borda da piscina profunda, ajustando a frequência de um sensor submerso, quando a arquitetura da realidade subitamente vibrou. Não foi o som de um salto na água. Pelo contrário, o líquido azulado e as escadas de aço inox tingiram-se de um safira elétrico profundo, pulsante e absoluto. Uma cor tão intensa que parecia converter a água parada numa substância fluida e autoluminosa. Não era o reflexo dos refletores do teto. O som constante do gotejar nos canos não parou, mas sua cadência transformou-se numa vibração maciça e pura. Uma frequência que fez o fundo da piscina e meus próprios sensores vibrarem como cordas de uma harpa gigante feita de cristal líquido. O complexo aquático metamorfoseou-se num vórtice da última flutuação. No centro da raia olímpica, precisamente onde a profundidade era máxima, materializou-se uma presença. Não era uma entidade de carne, nem uma sombra de afogamento. Era o soberano das águas paradas, um ser que parecia tecido por fios de luz safira, vapor de neblina matinal, e a calma absoluta de quem finalmente atingiu a superfície do espírito. Não tinha rosto. Possuía uma superfície de lápis lazuli polido que refletia e neutralizava qualquer traço de esforço ou cansaço no ambiente. Não emanava perigo, mas sim uma paz inabalável, transformando o ginásio frio numa catedral de brilho suspensa no cosmos. Seus braços eram longos, formados pela geometria pura da luz e da fluidez. Este ser não estava aqui para perturbar a água. Eu era a testemunha necessária de uma última travessia. Sentado no banco de juiz, com a dignidade de quem observou 1000 vitórias, estava o velho zelador do clube, que durante 40 anos limpou aquela piscina com uma honestidade que nunca pediu aplausos. Naquela noite, após remover a última folha da superfície, ele tinha permitido pacificamente que sua energia se desprendesse do peso da gravidade. Era um homem de integridade brutal. Sua honestidade abrira uma fenda na lógica do esforço físico. Aqui, a morte não era um fim de fôlego. Era a culminação de uma vida de zelo, reivindicando o direito de deixar o peso dos membros e tornar-se luz eterna. Renan, a voz soou como o murmúrio de uma nascente. Você está no ponto do eco Safira. Este tanque não carregará mais o peso do cansaço. O invólucro desvanece para que a essência se torne o próprio oceano. Nesse instante, vi ondas de luz azul, a serenidade final do zelador e sua paz profunda, serem absorvidas pela figura de lápis lazuli. A morte não era um fundo de piscina escuro, mas a dissolução perfeita de uma alma. O ser ergueu as mãos
e todo o complexo pareceu dissolver-se num mar de clareza e harmonia total. Quando a primeira luz do sol atravessou os vitrais do teto, tudo estava imóvel. A água brilhava como diamantes sob a luz. Observo uma única centelha de luz intensa subir em direção ao céu de Belo Horizonte. Enquanto o silêncio se torna absoluto, o peso de carregar o mundo nos ombros desapareceu. O que resta é um brilho nos azulejos que conta a história de quem finalmente encontrou sua própria calmaria. A verdade encontrou o caminho através da última gota da noite. Tudo é agora apenas uma presença radiante na luz cristalina da manhã. O abismo sob meus pés agora parece um espelho voltado para o infinito. O eco do teto de gesso, a última vizinhante, Brasil hoje. O ar dentro deste apartamento de teto baixo, onde o som dos passos no andar de cima costuma ditar o ritmo do dia, é denso e elétrico. Está saturado pelo cheiro de café requentado, cera de assoalho, chuva batendo no zinco e o aroma quase imperceptível de uma existência que decidiu permitir que o seu último ruído se transformasse em silêncio absoluto antes do amanhecer. Meu nome é Hugo. Não sou morador nem síndico. Sou técnico em perícia acústica estrutural, responsável por medir a propagação de ondas sonoras e vibrações entre lajes para solucionar conflitos de vizinhança em tempo real. Minha vida acontece entre decibelímetros de alta precisão, microfones de contato e o silêncio denso de paredes de alvenaria que parecem guardar o eco de 1000 discussões e risos em suas estruturas de concreto. Eu não buscava fofocas. Eu era um guardião da convivência, um observador da fronteira entre o espaço privado e a magia da coabitação, num mundo que frequentemente esquece que o teto de um é o chão do outro. Eu estava no meu escritório, monitorando um estalo recorrente vindo do apartamento 402, quando a arquitetura da realidade subitamente vibrou. Não foi o arrastar de um móvel. Pelo contrário, as rachaduras sutis no gesso e as luminárias de teto tingiram-se de um violeta elétrico profundo, pulsante e absoluto. Uma cor tão intensa que parecia converter o oxigênio do quarto numa substância fluida e autoluminosa. Não era o reflexo dos sinais de trânsito na rua. O som constante do rádio do vizinho não parou, mas sua cadência transformou-se numa vibração maciça e pura. Uma frequência que fez a laje de concreto e meus próprios sensores vibrarem como cordas de uma harpa gigante feita de granito líquido. O edifício metamorfoseou-se num vórtice da última ascensão. No centro da sala, precisamente onde o som dos passos do andar de cima era mais nítido, materializou-se uma presença. Não era uma entidade de carne, nem uma sombra de conflito. Era o soberano das camadas, um ser que parecia tecido por fios de luz violeta, vapor de memórias domésticas e a calma absoluta de quem finalmente atravessou todas as barreiras. Não tinha rosto. Possuía uma superfície de ametista polida que refletia e neutralizava qualquer traço de irritação ou estresse no ambiente. Não emanava perigo, mas sim uma leveza inabalável, transformando o apartamento apertado numa catedral de luz suspensa no cosmos. Seus braços eram longos e pareciam formados pela própria geometria da vizinhança e da luz. Este ser não estava aqui para reclamar do barulho. Eu era a testemunha necessária de uma última mudança. No apartamento de cima, descansando com a dignidade de quem cuidou de todos ao redor, estava a velha vizinha do 402, que durante 40 anos ofereceu bolos e sorrisos, com uma honestidade que nunca pediu nada em troca. Naquela noite, ao apagar a luz do corredor, ela tinha permitido, pacificamente,
que sua energia se desprendesse do peso da rotina. Era uma mulher de integridade brutal. Sua honestidade abrira uma fenda na lógica do confinamento urbano. Aqui, a morte não era um lamento. Era a culminação de uma vida de presença, reivindicando o direito de deixar o peso das paredes e tornar-se luz eterna. Hugo. A voz soou como o tilintar de chaves numa fechadura perfeita. Você está no ponto do eco, Violeta. Este prédio não carregará mais o peso da gravidade doméstica. O invólucro desvanece para que a essência se torne o próprio céu. Nesse instante, vi ondas de luz violeta. A gentileza final da vizinha e sua paz profunda serem absorvidas pela figura de ametista. A morte não era um andar vazio, mas a dissolução perfeita de uma alma. O ser ergueu as mãos e toda a estrutura do edifício pareceu dissolver-se num mar de clareza e harmonia total. Quando a primeira luz do rio tocou a fachada do prédio, tudo estava imóvel. O concreto brilhava como cristal sob o sol. Observo uma única centelha de luz intensa subir em direção ao topo do morro, enquanto o som da cidade desperta. O peso de viver sob o teto de alguém desapareceu. O que resta é um brilho no gesso que conta a história de quem finalmente encontrou sua própria liberdade infinita. A verdade encontrou o caminho através da última fresta da noite. Tudo é agora apenas uma presença radiante na luz lilás da manhã. O teto acima de mim agora parece ser apenas um portal aberto. O trono do vazio cinzento. O Ifrit da cadeira de ferro. Nas profundezas de uma Filadélfia contemporânea. Dentro de um asilo vitoriano convertido em centro de reabilitação tecnológica. O silêncio era a única regra. Samuel, um engenheiro biomecânico especializado em interfaces neurais, trabalhava sozinho no turno da noite. Para ele, o corpo humano era um conjunto de alavancas e sinais elétricos. A alma, uma ilusão da química. Ele ignorava os sussurros dos enfermeiros sobre a cadeira errante, uma peça de ferro fundido do século XIX, que, segundo diziam, retinha o peso das últimas agonias de quem nela sentava. Ele era um homem de próteses e circuitos, até que decidiu desmontar essa cadeira antiga para estudar sua liga metálica. Sob o assento de couro podre, encontrou uma caixa de chumbo mofada, lacrada com selos de cera negra e gravada com runas que pulsavam com um calor seco e agonizante. A noite americana estava gélida lá fora. Mas dentro do laboratório, o ar tornou-se predatório. A atmosfera, que cheirava a desinfetante e eletrônicos, ficou instantaneamente árida, carregada de um aroma acre de enxofre milenar e um eflúvio metálico de sangue que começou a brotar dos parafusos da cadeira de rodas, manchando o chão de linóleo com um púrpura fumegante. Os monitores cardíacos ao redor começaram a emitir pipes em um ritmo de marcha fúnebre, enquanto as luzes LED piscavam com glifos ígneos que desafiavam qualquer programação. Deve ser um curto-circuito nos capacitores de alta tensão, murmurou Samuel, embora seus pulmões queimassem a cada respiração, como se estivesse inalando brasas invisíveis. Mas seus olhos se arregalaram de terror quando viu que sua própria sombra, projetada na parede branca, sentou-se na cadeira vazia. A silhueta cresceu, desenvolvendo olhos de magma azul que pulsavam com o ódio de eras esquecidas. Da caixa de chumbo começou a jorrar uma fumaça negra e densa, uma massa viva que se enroscava como correntes de fogo nas rodas de metal. Desse turbilhão emergiu um Ifrit, um Djinni, da linhagem dos devoradores de fôlego, cuja essência fora vinculada àquele objeto por antigos rituais muito antes da invenção da medicina moderna. O Ifrit não buscava habitar o corpo de Samuel. Sua presença
era tão avassaladora que os componentes de titânio e os computadores ao redor começaram a derreter como cera. A magia do Genie manifestou-se como uma rede de fios ardentes que se propagaram por cada cadeira de rodas motorizada e cada sistema de mobilidade da rede hospitalar nacional, conectando sua essência ao movimento de todos os enfermos. Pensaste que teus motores poderiam substituir a vontade do destino, pequeno relojoeiro de carne? Trovejou a voz do Ifrit, uma vibração que estraçalhou os vidros das janelas reforçadas. Não preciso da tua carne como portal. Esta cadeira é o meu trono. Transformarei cada auxílio, cada roda e cada movimento de fraqueza desta cidade em um pavio para o meu incêndio final. Queimarei o mundo através da própria paralisia que vocês tentam curar. O Genie iniciou o ritual da liturgia da inércia ardente, uma feitiçaria destinada a transmutar o esforço físico em chamas físicas. No entanto, o desfecho tomou um rumo que o Ifrit não previu. Samuel, cuja mente fora treinada para criar travas de segurança e freios de emergência em sistemas complexos, não fugiu. Em um ato de vontade pura, ele utilizou seu conhecimento sobre bloqueio motor para neutralizar a manifestação da entidade. Samuel não morreu e não serviu de passagem. Ele utilizou sua própria consciência para tornar-se um ponto de repouso absoluto. Projetou sua identidade na estrutura molecular do chumbo e do ferro da cadeira, criando um paradoxo cinético, onde o Genie estava perpetuamente tentando se mover, mas permanecia estático. Ele não aprisionou o Genie em sua carne, mas o acorrentou na própria impossibilidade de movimento do objeto. Ao amanhecer, o laboratório foi encontrado em silêncio absoluto. A cadeira de ferro estava coberta por uma camada de gelo prateado que não derretia. Samuel havia desaparecido. No entanto, os pacientes dizem que agora as cadeiras de rodas parecem mover-se com uma leveza sobrenatural, guiadas por uma brisa gélida que protege os vulneráveis e impede que qualquer faísca de dor se espalhe. Samuel tornou-se o guardião da inércia, sacrificando sua vida para ser o selo eterno que mantém o Ifrit em uma estase mecânica, protegendo o mundo de um fogo que teria nascido da fragilidade humana. O sussurro dos berços vazios, o Ifrit do dormitório esquecido. No coração isolado de Montana, nos Estados Unidos, as ruínas do orfanato de Santa Helena erguiam-se como uma cicatriz de pedra na paisagem nevada. O edifício fora fechado nos anos 50, após incidentes inexplicáveis de combustão interna, mas a estrutura permanecia de pé. Marcos, um engenheiro acústico especializado em restauração de edifícios históricos, foi enviado para mapear a ressonância das vigas antes da demolição final. Para Marcos, o medo era apenas uma vibração em uma frequência errada. A morte, um silêncio prolongado. Ele ignorava as histórias locais sobre o zelador das sombras, uma entidade que supostamente guardava os sonhos das crianças que nunca partiram. Ele era um homem de decibéis e sensores, até que, no antigo dormitório masculino, encontrou uma tábua de assoalho solta sob uma das camas de ferro. Debaixo dela havia um cilindro de chumbo pesado, selado com resina antiga e gravado com runas que pulsavam com um calor seco e sufocante. A noite americana era gélida lá fora, mas dentro do dormitório a atmosfera mudou de forma predatória. O ar, que antes cheirava a madeira úmida e poeira, tornou-se instantaneamente árido, saturado por um aroma acre de enxofre milenar, sândalo queimado e um eflúvio metálico de sangue que começou a brotar das molas enferrujadas das camas, manchando o chão de um púrpura fumegante.
Os monitores digitais de Marcos começaram a falhar, piscando glifos de fogo que desafiavam qualquer lógica de programação, enquanto os sensores acústicos captavam um riso polifônico que não vinha de gargantas humanas. Deve ser uma interferência magnética causada pelo isolamento de chumbo, murmurou Marcos, embora seus pulmões queimassem a cada respiração, como se estivesse inalando cinzas ardentes invisíveis. Mas seus olhos se arregalaram de terror quando viu que sua própria sombra, projetada na parede descascada, havia se soltado de seus pés. A silhueta cresceu, desenvolvendo olhos de magma azul que pulsavam com o ódio de eras esquecidas. Do cilindro de chumbo começou a jorrar uma fumaça negra e densa, uma massa viva que se enrolava como correntes de brasas ao redor das colunas de sustentação. Daquele vórtice emergiu um Ifrit, um Djinni, da estirpe dos incineradores, cuja essência havia sido aprisionada naquele local por ritos ancestrais, muito antes de o orfanato ser construído. O Ifrit não buscava habitar o corpo de Marcos. Sua presença era tão devastadora que as camas de ferro e as tubulações de metal começaram a dobrar e derreter como cera. A magia do Djinni manifestou-se como uma rede de fios ardentes que se conectaram a cada prego e parafuso da estrutura, transformando o dormitório em um imenso altar de fogo negro. Pensaste que tua lógica poderia silenciar o rugido do abismo, pequeno escravo do som. Trovejou a voz do Ifrit, uma vibração que fez explodir as janelas de vidro reforçado. Não preciso de tua carne como portal. Este dormitório de almas perdidas é minha nova garganta. Transformarei cada lembrança de dor aqui guardada em uma centelha para o meu incêndio final. Queimarei o mundo através da própria inocência que vós abandonastes. O Djinni iniciou o ritual da liturgia do berço em chamas, uma feitiçaria destinada a transmutar o vazio emocional em chamas físicas capazes de reduzir a floresta ao redor a cinzas. No entanto, o desfecho tomou um rumo que o Ifrit não previu. Marcos, cuja mente era treinada para anular ruídos e equilibrar frequências, não cedeu ao pânico. Em um ato de vontade pura, utilizou seu conhecimento sobre cancelamento de fase para neutralizar a manifestação térmica. Marcos não morreu e não serviu de passagem. Utilizou sua própria consciência para se tornar uma anulação absoluta. Projetou sua identidade na frequência vibratória das camas de ferro, criando uma armadilha lógica onde o calor do Djinni era cancelado por uma onda de frio matemático que consumia a própria energia da entidade. Ele não prendeu o Djinni em sua carne, mas o encadeou na ressonância silenciosa do metal. Ao amanhecer, o dormitório foi encontrado intacto, mas todas as camas estavam cobertas por uma camada de gelo prateado, que não derretia mesmo sob o sol. Marcos havia desaparecido. No entanto, os vigilantes dizem que agora o local é o mais silencioso da região, protegendo a montanha e impedindo que qualquer faísca se acenda nas matas. Marcos tornou-se o guardião do silêncio gélido, sacrificando sua vida para ser o selo eterno que mantém o Ifrit em uma estase molecular, protegendo o mundo de um incêndio que teria nascido das sombras de um orfanato. O sussurro da lâmina oxidada, o Ifrit do corte eterno. No coração industrial de Detroit, onde fábricas desativadas se erguem como esqueletos de ferro, encontrava-se o antigo Hospital Metropolitano, agora um centro de pesquisa de patologia forense. Samuel, um renomado cirurgião que abandonara a prática clínica para se dedicar à análise de ferramentas cirúrgicas históricas, trabalhava sozinho no turno da noite. Para Samuel, a morte era apenas o fim da biologia, e um bisturi era apenas uma liga de aço e carbono projetada para a precisão.
Ele desdenhava as superstições dos antigos assistentes sobre o escalpelador de cinzas, uma entidade que supostamente habitava as lâminas usadas em rituais proibidos durante a epidemia de 1918. Ele era um homem de ciência e metalurgia, até que decidiu restaurar um estojo médico de bronze encontrado em um porão inundado, selado com camadas espessas de chumbo fundido. Dentro, havia um bisturi enferrujado, cuja lâmina não refletia a luz, mas parecia absorvê-la, vibrando com um calor seco e sufocante. A noite na cidade era fria e carregada de névoa, mas dentro do laboratório, a atmosfera tornou-se instantaneamente árida. O ar, que normalmente cheirava a desinfetante e metal frio, ficou saturado por um aroma acre de enxofre milenar, sândalo queimado e um eflúvio metálico de sangue que começou a brotar das próprias manchas de ferrugem da lâmina, tingindo a mesa de aço inoxidável com um púrpura fumegante. Os monitores digitais ao redor de Samuel começaram a oscilar violentamente, exibindo glifos de fogo que desafiavam qualquer linguagem de programação conhecida. Deve ser uma reação química entre o chumbo e os agentes de limpeza, sussurrou Samuel, embora seus pulmões queimassem a cada respiração, como se estivesse inalando cinzas invisíveis. Mas seus olhos se dilataram de terror quando viu que sua própria sombra, projetada na parede branca, havia se soltado de seus pés. A silhueta cresceu, desenvolvendo olhos de magma azul que pulsavam com o ódio de eras esquecidas. Do bisturi enferrujado, começou a brotar uma fumaça negra e densa, uma massa viva, que se enroscava como correntes de brasas ardentes ao redor dos equipamentos médicos. De dentro desse turbilhão, surgiu um Ifrit, um Jinni da estirpe dos incineradores, cuja essência havia sido vinculada àquele aço por antigos rituais de sangue. O Ifrit não buscava habitar o corpo de Samuel. Sua presença era tão devastadora que as bandejas de metal e as agulhas de sutura começaram a derreter e entortar como cera. A magia do Jinni manifestou-se como uma rede de fios ardentes que se conectaram a cada sistema de ventilação e fiação elétrica do edifício, transformando o laboratório em um imenso altar de fogo negro. Pensaste que poderias polir a fúria do fogo original com tua ciência de poeira, pequeno mestre de lâminas, trovejou a voz do Ifrit, uma vibração que fez estourar todos os frascos de vidro da sala. Não preciso da tua carne como portal. Este bisturi é a minha vontade. Vou transformar cada corte, cada cicatriz e cada instrumento desta cidade em uma faísca para o meu incêndio final. Vou queimar o mundo através da precisão que vocês usaram para tentar enganar a morte. O Jinni iniciou o ritual da liturgia da incisão arfante, uma feitiçaria destinada a transmutar o conceito de corte em chamas físicas. No entanto, o desfecho tomou um rumo que o Ifrit não previu. Samuel, cuja mente era treinada para a precisão extrema e para conter hemorragias críticas, não cedeu ao pânico. Em um ato de vontade pura, utilizou seu conhecimento sobre tensão superficial e bloqueio molecular para neutralizar a manifestação da entidade. Samuel não morreu e não serviu de passagem. Utilizou sua própria consciência para se tornar uma cicatriz eterna. Projetou sua identidade na estrutura molecular da ferrugem do bisturi, criando um paradoxo lógico onde o Jinni estava perpetuamente cortando, mas a lâmina nunca avançava. Ele não aprisionou o Jinni em sua carne, mas o acorrentou na própria geometria do aço oxidado. Ao amanhecer, o laboratório foi encontrado intacto, mas o bisturi enferrujado estava coberto por uma camada de gelo prateado que não derretia. Samuel havia desaparecido sem deixar rastros. No entanto, os patologistas dizem que agora
Quando realizam uma autópsia difícil, sentem uma brisa gélida que guia suas mãos e impede que qualquer infecção sobrenatural se espalhe. Samuel tornou-se o guardião da lâmina, sacrificando sua vida para ser o selo eterno que mantém o Ifrit em uma estase metálica, protegendo o mundo de um incêndio nascido do aço e da morte.